Olá, sejam sempre bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos estudar juntos o Espiritismo. Você aqui tem um curso online gratuito, pode assistir todos os vídeos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e essa é a quarta parte desta obra. Já iniciamos seu capítulo 2. Hoje nós vamos estudar um tópico muito interessante. Como se sente o espírito após a sua passagem na vida terrena? As consequências no mundo espiritual. Quais são as sensações que vai sentir? Como vai vivenciar as suas conquistas, as suas necessidades? Então, são as penas e gozos futuros. A natureza, as características dessas condições. Então você acessa aqui no canal do YouTube, Estudos da Doutrina Espírita, faz sua inscrição, ative o sininho para receber a notificação quando publicarmos o vídeo. E também no blog pessoal do Facebook, Moisés Santos. Tudo gratuito para você. É dar de graça, que de graça recebeste, como ensinou o Evangelho de Jesus. Acompanhe comigo. Então esse é o tópico, natureza das penas e gozos futuros. Questão 965, elaborada por Allan Kardec. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? E os instrutores da humanidade responderam: não podem ser materiais. Digo o bom senso, pois que a alma não é material. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra. Teu espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então já a matéria não lhe embota as sensações. Então aqui estão as características, as bases de entendimento para essas sensações, para essa repercussão, essa sensibilidade maior, de tornar-se mais impressionável as ações, as condições do meio, o que vamos exteriorizar de nós mesmos e o que vamos estabelecer de comunhão de valores. Então, o espírito fica muito mais suscetível. E estamos suscetíveis também aqui na condição de encarnados, só que o corpo físico embota, ele ameniza, ele faz com que haja uma ilusão de que não há problemas para o espírito. Então são aquelas coisas que nós justificamos. Devo ter comido alguma coisa que me fez mal, devo estar com alguma condição emocional desajustada, e a gente não sabe definir porque é o espírito que está sentindo, mas nós queremos justificar pela matéria. Até a pergunta de Kardec foi relacionada a essa condição, se há alguma coisa material. Os espíritos dizem que não, porque a alma não é material. 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Então, por que a gente não consegue definir isso? Ou porque quando define a coisa é tão absurda, inventa substâncias que existem em determinada região do mundo espiritual, aberrações da natureza, situações imaginárias, tão grosseiras e absurdas? Porque o homem tem essa tendência. Inteligência que ainda se não desenvolveu bastante. Compreende as crianças as coisas como adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Então, nós somos o fruto da educação que recebemos, das nossas concepções. Daí a necessidade da educação do espírito, de pesquisar, de analisar, de buscar obras sérias, coerentes,
que estabeleçam uma utilidade no consolo, no entendimento dos valores do Evangelho de Jesus. Então, aí nós teremos a oportunidade de reconsiderar. Então, os Espíritos estão falando de uma reforma. Essa reforma é a reforma do caráter, do pensamento e da individualidade. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações e tomaste como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Então, a linguagem articulada ela é muito limitada. As nossas palavras elas não abrangem toda a possibilidade de definição da situação em curso do espírito no mundo espiritual. Então, ficamos fazendo comparações com o que sabemos das nossas experiências materiais, daí elas serem absurdas e completamente equivocadas em certos casos. Questão 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Eis aí o nosso referencial. Espíritos como nós desenvolveram a bondade, a superioridade, a inteligência, aprenderam a amar, a servir e vivem em um estado de felicidade. Como isso se dá? Essa felicidade é em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Olha aí a felicidade de servir. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam. É exato da felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Então, essa condição dos gozos ou das penas e suas características ao desencarnarmos, como vivemos como espírito, são variações ao infinito. Depende de cada um de nós. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precedem e aspiram a alcançá-la. Então, veja como é importante nós estudarmos a vida dos bons espíritos, dos espíritos superiores, das obras subsidiárias através dos grandes médiuns que vêm trazer relatos sobre características desses bons espíritos. Mas esta aspiração lhe constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende consegui-la, e para conseguirem, trabalham, porém com a calma da consciência tranquila. E ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, bons espíritos que não têm tantas características de recursos da felicidade que enxergam em outros mais elevados, não se sentem diminuídos por isso. Reconhecem o quanto de trabalho precisam realizar e que podem chegar e alcançar lá. Não tem inveja. Então, não tem inveja, não tem ciúme, não tem ódio. Já é predispor-se ao amor e vivenciar e ter essa felicidade, que é uma conquista íntima. E que nós já podemos desenvolver todos esses processos. Pelo esforço, pelo trabalho, pelo conhecimento do bem e a sua execução. 968. Citais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais. Então, Kardec já
captou isso e está nos transmitindo. Nós não somos plenamente felizes por termos ainda conexão com esse peso material que vivenciamos. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozo? Então, olha a pergunta de Kardec. Isenção das necessidades materiais é a felicidade dos bons espíritos. Mas a presença do uso, o concurso, a conexão com os valores materiais, não são para muitos de nós fonte de gozo? Termos conforto, termos coisas, termos a tecnologia às nossas mãos, a oportunidade de nos locomovermos, nos comunicarmos, de nos alimentarmos, de nos vestirmos, tudo isso não representa uma fonte de gozo? E o Espírito fala, sim, gozo do animal. Quando não pode satisfazer essas necessidades, passas por uma tortura. Então, eis a nossa conexão. Cada um de nós tem um nível de materialidade e que define uma satisfação pela aquisição e posse das coisas. Nós não teremos na vida de espírito. Então, aí nos encontramos numa necessidade de reconsideração de valores. São muitas experiências ainda pela frente. Estamos na condição de aprendizes. 969. O que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores? Uma pergunta que reflete algum refrão popular, né? E os espíritos respondem, é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Então, não é a conotação de ficar contemplando uma atitude inativa de adoração. É uma comunhão com esses valores, porque compreendem, veem e sentem completamente o Pai Celestial. Tudo em a natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Então, agora os Espíritos estão nos dando a oportunidade de entender o que significa esse cantar louvores. Significa demonstrar a existência, a prova da existência de Deus. E está relacionada com a sua criação. Não creis, todavia, que os Espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade, tocando aquelas harpas, passeando nos campos paradisíacos. Isso tudo é coisa da cabeça da religião humana. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. For além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Questão 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Reparem que é a mesma pergunta feita de forma diferente. E quando Kardec perguntou no que consiste a natureza das penas e gozos do espírito, e os espíritos responderam que é 1000 vezes mais intensa que não tem nada de material, já responderam essa pergunta. Mas Kardec faz de novo essa mesma pergunta de forma diferente. Preste bem atenção. E os espíritos respondem basicamente o mesmo. São tão variados como as causas que os determinam, e já disseram isso, e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos são da superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem. Estão falando novamente da inveja. Verem a felicidade e não poderem alcançar. Estão falando da atitude egoísta. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelos que impedem ser ditosos, desenvolvimento do ódio.
remorsos, ansiedade moral e indefinível, falta de parâmetros com relação aos valores e reconhecimento que nós podemos realizar e alcançar todas essas propriedades. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis que os tortura. E por não compreenderem que são capazes de realizar, uma vez desenvolvem os poderes latentes do espírito, passam a desenvolver essa diversidade gratuitamente. E, portanto, sofremos. 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa. Está claro, da parte dos bons espíritos. Então, uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má produz maus frutos, não pode produzir bons frutos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são muitas vezes os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então, os espíritos só conseguem nos influenciar, nos levar a acreditar e agir se tivermos os pendores para assim nos permitirmos. Então, não tem um culpado único nisso. É o conjunto das circunstâncias da nossa aceitação e onde nós conectamos, onde colocamos o nosso coração. Aí estará o nosso tesouro, afirmou Jesus. E Kardec faz a subpergunta: assim a morte não nos livra da tentação? Não. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Então, os espíritos que desejam influenciar para o mal preferem os encarnados, em função da sua necessidade de viver como encarnado. E não estão mais encarnados. Não querem as sensações dos encarnados. Então procuram locupletar-se, procuram estabelecer simbioses, conexão, procuram influenciar de forma negativa para que as nossas atitudes e escolhas sejam na forma e no padrão de sermos suscetíveis de estabelecermos essa conexão, sermos utilizados no fluido material que eles não possuem mais. São os mecanismos iniciais dos processos obsessivos que nós temos que tomar por vigilância, oração e trabalho no bem para não nos permitirmos a essa enfermidade gravíssima. Então, iniciamos esse tópico no vídeo de hoje para abordarmos essas qualificações individuais que são muito específicas de todas as conquistas que realizamos enquanto estamos a caminho, tanto para o bem quanto para o mal. Mais uma vez, a espiritualidade veio reiterar a responsabilidade das nossas escolhas para nos qualificarmos nos valores do bem e não nos permitirmos as vivências da ignorância e do afastamento de Deus, que são as responsabilidades maiores para com a construção da própria miséria moral. Somos artífices do próprio destino. Vamos construir o bem e viver a mensagem do Evangelho de Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Grande abraço e até o próximo vídeo.